What's up, people? Ok? E aí, galerinha, beleza? Estou mais uma vez aqui com mais uma videoaula. Só que a videoaula de hoje é Numbers, que é os números em inglês. Na aula de hoje, nós não vamos aprender totalmente o que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, first, second, third, fourth. Nós não vamos aprender totalmente o que é isso. O que é numbers? Nós vamos aprender, no geral, o que é números. O que é tudo relacionado a números. Horas relacionadas a números. O que é mais? Números cardinais, números ordinais. Nós vamos saber a leitura dos números em inglês, cujo é diferente do português. Ok? Como é que se lê números em inglês? Mas vamos lá, passo a passo, ok? Vamos lá começar. Minuto. Numbers ou números em inglês. Vou botar a telinha pra cá, diminuir, né? Só um minutinho. Só um minuto. Diminuir a telinha bem pequenininha. Pronto. Os numerais não estão evidentemente entre os elementos mais importantes de um idioma. Seria, porém, lamentável se você dominasse bem as estruturas da gramática inglesa e chegasse a ter um vocabulário razoavelmente bom e se atrapalhasse na hora de dizer algo como. O que ele quer dizer? Exemplo, você fala muito bem inglês, se garante falar inglês, mas na hora de falar os numerais, tipo as horas, números ordinais e cardinais, você ia se atrapalhar todinho, por causa que você não aprendeu como ler os números em inglês. Um exemplo. Ronaldo tem 37 anos, é piloto internacional, já voou mais de 500 mil milhas e esteve nos Estados Unidos e na Europa umas 20 ou 30 vezes. Quando estava em Nova York, costumava ficar em um hotel na rua 52 ou com um amigo que morava na rua 161. Quer dizer o que? Em inglês não se lê assim. Não se lê assim. Nessa estrutura aí vai ter os números ordinais e cardinais. Exemplo. Para evitar vexames, a solução é memorizar e praticar. A propósito, o trecho acima ficará assim. Como eu disse, não vai ficar daquele jeito em português. Em inglês vai ficar desse jeito aqui, ó. Deixa eu botar aqui minha imagem. Em inglês vai ficar assim, ó. Ronaldo, who's 37 years old and an international pilot, he has already flown over 500,000 miles and has been to USA and Europe some 20 times. When he's in New York, he usually stays at the hotel on the 52nd Street or with a friend who lived on 121st, 61st Street. Lembrando lá, ó, só tinha os números aqui, ó. Aqui na primeira frase só tem os números cardinais. Aqui não, ó. Aqui tem os números cardinais, 50, 60, e aqui tem o número ordinal, que é primeiro. Tá vendo? Como em inglês a maneira de ler é totalmente diferente da português, a gente fala, eu moro na rua 10, eu moro na rua número 1. No inglês não existe isso não, eu moro na rua número 1. I live the first street. Eu moro na primeira rua. Em inglês usa mais os números ordinais do que os cardinais. Exemplo. Aqui alguns exemplos, números ordinais e cardinais. Nós temos aqui, essa parte aqui é só os números cardinais e essa parte aqui é só os números ordinais. 1, first, primeiro. 2, second, segundo. 3, third, terceiro. 4, fourth, quarto. 5, 5, 5, quinto. 6, 6, sixth, sexto. 7, 7, seventh, sétimo. 8, 8, eighth, oitavo.
Nine é 9, ninth, nono. 10, 10, tenth, é décimo. 11, 11, e assim por diante. 11º, vou só ler em inglês. 12, 12, 13, 30, 14, 40, 15, 50, 16, 60, 17, 70, 18, 18, 19, 19. Ok? Ó, presta atenção. Do primeiro até o terceiro, eles mudam. Do quarto até os demais, é só colocar o TH no final, tirando algumas exceções. Ó, o quarto, ó, como é a mesma coisa. Até aqui, ó, até o R pra lá é igual ao 4, ó. Foi o que fez, só colocou o TH no final, tirando algumas exceções, que o 5, que mais? O 9, e esse daqui, ó, o 12. Que o resto, ó, se você olhar, volta aqui, se você olhar, ó, é só colocar o TH no final, ó. 18, ó, até aqui 18. Colocou o quê? Só o TH no final, ok? Lembra que os números ordinais são aquele: primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Em inglês, na maioria das vezes, é só colocar o TH no final, tirando essas exceções que eu falei, e o número 1 ao número 3, nos números ordinais. Nos demais, é só colocar TH no final. Aqui temos alguns exemplos, que eu tinha parado no 19, né? Aqui temos 20. Aí aqui já muda, ó. 20, manda o Y embora, troca por IE, coloca TH no final. Temos o 21, aí coloca o 20 normal, aí lembra do primeiro, número 1, aí bota first. 22, aí 22nd. 13, 30th. 21, 21st. 22, 22nd. 40, 40th. 41, 41st. 42, 42nd. 50, 50th. 60, 60th. 70, 70th. 80, 80th. 90, 90th. Aqui nós temos as centenas, que é... Deixa eu aumentar minha imagem aqui. Aqui nós temos as centenas, que é 100. Nós temos 100th, 101, 101st, 1000, 1000th, 1 million, que é 1 milhão, 1 millionth. Aí temos aqui 1 billion, que é 1 bilhão, e temos 1 billionth. É a mesma estrutura, só a maioria das vezes só tá colocar o TH no final, tirando algumas exceções que estão aqui no quadro. Próximo slide. Temos algumas observações. Aqui, ó. Quando escrevemos os números por extenso, como vai escrever o nome dele completo por extenso, colocamos o hífen unido à unidade e à dezena. Isto é, vale, portanto, para os números cardinais como para os números ordinais. Quando você em inglês for escrever um número por extenso, escrever um número completo, o nome dele completo, você tem que colocar o hífen entre a centena, a unidade e a dezena. Desculpa, entre a unidade e a dezena. O hífen, que é aquele tracinho só assim, ó. O hífen. Vamos ver os exemplos aqui. Exemplo. Nós temos aqui o número 25. Aí temos 20, 25. A unidade é 5. E a dezena é 20, ó. 20, 25. Ó. Aqui já é o número cardinal, o número ordinal. Que é o cardinal, que é o número ordinal. 20, 25. Aqui nós temos 20. Nós temos aqui 25º. Em inglês é 25th. 25th. Que é o 25º e 25th. Que é a mesma coisa. A tradução em inglês. 25º. Aqui nós temos 100.
100. E aqui nós temos, quando for um número acima de 100, nós vamos até aqui, 100, coloca o and, que é i, aí coloca a dezena e a unidade separada por o if, que é ficar 167, que é ficar 167, 167, 167. Quando for um número ordinal, vai ficar 167. Coloca só o TH no final, que o resto é igual, ó. É igual, só coloca o TH no final. Quer dizer o que? Vai ficar uma centena é sextagésimo sétimo. Uma centena, sextagésimo sétimo. Os números ordinais. Pronto. Quando lemos ou escrevemos por extenso, que como falei, escrevo o nome completo dos números. Escrevemos por extenso número superior a 100, que é acima de 100, tanto cardinais como os ordinais, acrescentamos o and. Quer dizer o que esse and? And é o nosso significado i. O significado é i, antes dos dois últimos algarismos. Alguns exemplos. Exemplo, o and aqui que está falando é o nosso i, que vai ficar 518, que vai ficar o quê? 518. 518, mesma coisa. Só que isso aqui é ordinal, vai ficar 50ª centena and 18º. Mesma coisa, só coloca o TH no final, ó. Parar, só coloca o TH no final. Aqui nós temos 333. 333, que vai ficar 333. Ó, and i. Mesma coisa vai ficar 333. Vai ficar 30ª centena and 33º. Como já vimos, quando expressar números como 100, quer dizer o que? 100, centena. 1000, quer dizer o que? Caso de milhar, mil. 1000. Million, que é milhão. Billion, que é bilhão, e etc. Não vão para o plural. Porém, quando significa centenas, milhares e milhões, etc., de maneira genérica, eles vão para o plural. O que quer dizer isso daqui? Exemplo, nós falamos em português 100, nós falamos 2 milhões. 2 milhões. 2 milhões. Em inglês não vai ficar millions, em plural, millions. Vai ficar 2 million. 2 million. Quando é que vai ficar no plural? É quando eu vou falar assim, milhões de pessoas. Milhões de pessoas. Aí vai ficar millions of the people. Millions of the people. Quando vai falar só de dar centenas de bilhões, ou de centenas de bilhões, vai para o plural. Mas quando tiver um número indicando qual é aquela centena ou dezena, não vai para o plural. Exemplo, 3 million, que é 3 milhões, ó. 3 million não foi, ó, em inglês, mas em português foi. 5 trillion não foi para o plural, mas em português foi. Mas quando não se diz a quantidade de milhões ou bilhões, vai para o plural. Exemplo, hundreds of people, centenas de pessoas. Aqui, ó, vai para o plural porque está dizendo centenas, mas não diz qual é a quantidade de centenas. Não diz se é 300, se é 400, se é 500. Então, se não diz, vai para o plural. Exemplo, millions of birds. Milhões de pássaros. Ó, vai para o plural. Por quê? Porque aqui não está dizendo a quantidade certa. Não está dizendo se é 5 milhões, se é 7 milhões. Se dissesse, ia ficar million normal. Mas como não tem um número antes dizendo qual é a quantidade, só millions, vai para o plural. Ok? Outro exemplo. Abreviações dos números ordinais,
é feita acrescentando ao número as duas últimas letras de sua forma extensa. Que isso? Quando você vai abreviar, em português nós botamos aquela bolinha que está assim embaixo. Em inglês é só repetir as duas últimas letras dos números ordinais. Que na grafia, as duas últimas letras podem ser first, que é ST do primeiro, ND do segundo, RD do terceiro, do quarto TH, do quarto até os 70 e diante TH. Em português, lemos ou escrevemos por extenso os números ordinais, tanto na dezena, quanto na centena ou no milhar. Todos os algarismos vão para a forma de ordinal. Em inglês, porém, apenas dos últimos algarismos vão para a forma ordinal. O que ele quer dizer aqui? Que em inglês, diferente do português, apenas os últimos números vão para a forma do números ordinais. Como aqui nós temos 21º, ó, 21º. Em inglês não. É 21º, ó. 21st, 20º. 20º, não vai ficar 20º. O 20, o número, não muda. Diferente do 20º, ó, que o certo é 20 e 1. Mudou todos os dois, ó. No inglês não, só muda o último algarismo, ó. First. Mas o 20 ficou igual. E naquela hora ele falou o númerozinho é esse daqui, ó. Que ele falou esse daqui, ó, as últimas letras. Ó, ST, ó. ST aqui, ó. Como aqui nós temos 72º. Em inglês, ó, nós temos 72nd. Só mudou o último algarismo. Que o 70 ficou igual, ficou 70º. E essa última letra que ele falou ali no slide anterior, é esse último número aqui, ó. ND do final, ó. Coloca aqui, quando você faz a contração. O que é a contração? No português nós botamos a bolinha aqui, no inglês bota as últimas letras, ó. Ok? Resumindo, na forma números ordinais, em inglês só vai mudar o último algarismo. O resto ficaria no jeito normal. Que é 20, 40, não muda, só vai mudar o último algarismo. Ok? Próximo. Em alguns casos em inglês, emprega-se os numerais de maneira diferente da nossa. Veja como eu falei, a maioria das vezes, em alguns casos em inglês, o jeito de ler os números, o jeito de expressar os números é diferente. Como vamos ver aqui, ó. É comum usar o plural das dezenas para designar as décadas, quando se quer dizer quarentão, cinquentão e etc. Que as décadas de 40, 30, não quer dizer década, eles mudam. Exemplo, in the 30s, nos anos 50, in the 80s, nos anos 80. Jane is still in her 20s. A Jane ainda tem 20 e tanto. Ela não chegou nos 30. Quer dizer o que? Isso que é nas décadas, quando tá falando década. Mr. Castro in the 50s. Senhor Castro é 50. Quer dizer o que? Que ele tá na década de 50, na idade dele. Entendeu? Aqui já vai mudar quando for relacionado a décadas. Quando não for, os números continuam igual, não muda. Agora vamos ver como ler os anos em inglês. Como ler os anos? Por exemplo, nós fala 1988. Nós falamos nesse ano agora que estamos 2021. Mas em inglês não é assim. Exemplo, quando for ler esse número aí, você tem que dividir o algarismo em 2. Exemplo, 2021. Não vai falar 221. Não fala assim 2021 por extenso, não. Fala 20, 21, 20, 21. Os dois primeiros organismos e os dois últimos organismos. Ó, embora a forma completa seja 1988, quer dizer que 1000 quer dizer o quê? 19 setena and 88. Popularmente se diz 1988. O que foi que ele fez aqui?
lê-se de 2 em 2. Ele quebra aqui, ó. Ele lê os 2 primeiros e lê os 2 últimos. Como fosse 2020, 2020, 2020. Lê os 2 primeiros e os 2 últimos. Como aqui, ó. Vamos exemplo aqui, ó. Exemplo. 70, 789, 789. Em vez de falar 1789, por extenso, não. Ele fala aqui 789. É como falar assim, 1789. Aqui nós temos 1820. Em vez de falar 1820, fala 1820, 1820, 1820. Aqui 1995. Em vez de falar 1995, ele fala 1995, 1995. Quer dizer o quê? Ele fala 1995. Em inglês ele não fala esse nome completo. Ele quebra no meio, entendeu? Por isso que é bom aprender os numerais, como eu falei na aula no começo. Não é só aprender 1, 2, 3, não. Tem que saber a ler os números em inglês. Ó, quando o penúltimo algarismo for um 0, lemos da seguinte forma. Quando aqui, ó, o penúltimo for um 0, nós vamos ler 8 ou 5. Em vez de falar 1805, ele fala 8 ou 5. Quer dizer o quê? 18, 5. Ó, aqui nós temos 1907. Em vez de falar 1907, ele fala 90 ou 7. 90 ou 7. Quer dizer o quê? 19, 7. Lembrando, o 0 é pronunciado como se fosse a vogal O ou O. Como falei, 90 ou 7. Ou 7. Ok? Ele não fala o número completo. Ele fala o número quebrado no meio. Ok? Próximo. E quantas datas? Agora vamos falar sobre as datas. Quanto às datas, a forma tradicional de expressá-las é colocando os dias dos meses na forma original. Exemplo. Nós temos on July 9th. On the 9th of July. Quer dizer o quê? No dia 19 de julho. Em inglês, por isso que às vezes eu vou ver revista, as coisas, né? Parece que tá tudo trocado. Porque em inglês é assim. Ó, presta aqui em português, nós usamos o dia primeiro, depois o mês, né? Ó, tá vendo aqui, ó, dia primeiro, depois o mês. Em inglês não. O mês vem primeiro, ó. Depois vem o número. E o número vem no jeito ordinal. Na maioria das vezes. Mas não é sempre. Na maioria das vezes vem número ordinário, que é o TH. Quer dizer o quê? Aqui tá dizendo o quê? O 19º dia de julho. Em vez de ser dia 19 de julho, na fala, dia 19 de julho. Lá não. Eles falam o 19º dia de julho. É desse jeito que eles falam. Como aqui, ó. He has born and August 5th. Ele nasceu no dia 14 de agosto. Ou você pode falar por extenso. On the 4th of August. 14º de agosto. Mas lembrando que isso aqui é mais comum. Um mês vem antes do dia em inglês. Diferente do português, que nós falamos o dia primeiro para depois o mês. Como hoje, exemplo, hoje é 17 de março. Em inglês não fala assim não. Em inglês falava March 7th. March 7th. Quer dizer o que? Um mês vem antes do dia. Exemplo. Observações. Note que em inglês os meses, assim como os dias da semana, são grafados e sempre com iniciais maiúsculos. Lembrando que quando é relacionado a mês e dia da semana em inglês, é obrigatoriamente escrever com letra maiúscula. Se você escrever com letra minúscula, está errado. Como aqui nós temos March para março, June para junho, September para setembro, Sunday, domingo, Monday, segunda-feira. Tudo com letra maiúscula. Hoje em dia está cada vez mais o desuso grafar as datas na forma ordinal. Como eu falei naquela parte, quando coloco TH, né, nas datas, não é totalmente. Existe, mas não é totalmente usado. Ó, quando os meses é mencionado juntamente com o dia, em inglês nós usa June 22 ou March 4 e etc. Um exemplo típico ocorre em correspondência.
Como exemplo, usa aqui exemplo é quando usa correspondência em carta. Quer dizer que May 5th, 15 de maio, que é o ano. 1998, 1998, New York. Não obstante, é importante lembrar que, embora não se coloque o TH depois do 15 ou ND depois do dia 22, esse número deve ser pronunciado da forma original. Não quer dizer o que? Quando ele fala aí que não obrigatoriamente escrever, mas tem que falar. Portanto, a leitura é May 5th ou November 22nd, que é isso aqui, ó. November 22nd. Cadê? Tá aqui. November 22nd. Não obrigatoriamente colocar, mas obrigatoriamente falar na forma ordinal. Quando os meses não expressos, que é isso daí? Quando os meses não vêm expressos? Quando ele não aparece na frase. Quando o mês não aparece na frase, permanece obrigatoriamente da forma original. Isso ocorre principalmente em diálogos, onde se presume que o interlocutor sabe que esse mês se trata. Quando a frase não aparecer o mês, é obrigatoriamente colocar na forma ordinal, que é o TH no final, obrigatoriamente colocar na forma ordinal. Mas professor, eu não sei qual mês, mas o cara que fez a oração, o interlocutor, o cara da oração, sabe exatamente que mês está ocorrendo aquela ação, por isso que ele não colocou. O exemplo: Our English test will be on the 27th. Nossa prova de inglês vai ser no dia 27. Ó, ordinal, ó. Mas aqui não diz qual mês, porque ele já sabe, por isso que ele não colocou. My sister got married on the 31st. Minha irmã se casou no dia 31. Ó, número ordinal. Mas aqui não vem o mês, por quê, professor? Por causa que ele já sabe. Na irmã dele, ele não estava lá, então ele sabe, por isso que não é obrigatoriamente colocar. Deixa eu diminuir aqui minha imagem, para colocar aqui. Pronto. Como expressar as horas em inglês? Agora é as horas. Como expressar as horas? Os povos da língua inglesa costumam dividir o dia em duas partes. Já pensou se o relógio de vocês tem o AM e o PM? Você sabe o que significa AM e PM? Esse PM? O AM quer dizer o que? Ante-meridian. Quer dizer o que? Antes do meio-dia. Ante-meridian quer dizer o que? Antes do meio-dia. Para as horas antes do meio-dia. E PM é post-meridian, quer dizer o que? Para as horas depois do meio-dia. Por isso que na verdade nós temos AM e PM. O que for AM é antes do meio-dia. O que for PM é depois do meio-dia. Também pode ser grafados em letra minúscula. Exemplo. Nós temos aqui, ó, 4 horas, né? Nós podemos falar 4 AM. Por quê? Já sabe que é antes do meio-dia. Se é 4 horas AM, quer dizer o quê? Às 4 da manhã, às 4 da madrugada. 9 horas, pode falar 9 AM. Às 9 horas da manhã. Porque aqui é antes do meio-dia, por isso que é ante-meridian. Aqui já é diferente, nós temos aqui ó, às 15 horas. Mas pode colocar 3 PM, que é às 3 depois merídio, pós-merídio. Que é o que? Às 3 horas depois do meio-dia, que por isso que é pós-meridian. Aqui nós temos, deixa eu aumentar aqui mais tela aqui. Aqui nós temos 22 hours, quer dizer o que? Às 10 da noite. Aqui nós pode colocar 10, eu esqueci de colocar 10 PM, que é 10 horas após o meio-dia. Quase 10 horas depois do meio-dia, é às 10 da noite. Que antes do meio-dia vai ser às 10 da manhã. Aqui próximo. Ó, deixa eu tirar minha imagem aqui. Pode-se dispensar o AM ou PM, desde que seja claro que o falante que está falando está referindo a manhã ou tarde ou noite. Para expressar frações de hora, temos duas opções. Aqui nós vamos aprender a falar as horas. Primeira, a mais usada nos Estados Unidos, é semelhante ao nosso modo de ler as horas. Aqui nós temos 7 horas e 30. Lá fala 7:30, 7:30. Nós temos aqui em português às 9:15. Lá tem 9:15, 9:15. Aqui nós fala às 10:10, 10:10.
10, 10. Aqui nós fala às 11h25. Lá fala 11h25. 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 Aqui no Brasil nós fala às 2 da tarde. Ou às 14h40. Lá nós fala 2:40. 2:40. Quer dizer o quê? Sabe que é 2 da tarde. Às 12h40. Aqui nós fala ou às 15h45 ou às 5 da tarde e 45. Lá eles falam 5:45. 5:45. Às 5h45. Para expressar as horas em que os minutos são abaixo de zero, inferior, são abaixo de zero, vale o que dissemos para os anos. Aqui nós fala 10 e 5. Em inglês eles falam 10 or 5. 10 or 5. Por quê? Porque é abaixo de 10. Aqui nós fala às 2 da tarde ou às 14h08. Lá eles falam 2:08. 2:08. Quer dizer o que? Às 2h08. Porque é abaixo de 10. Ó. É 8, não é 10. Então, eu obrigatoriamente colocar ou. Próximo. A segunda opção, mais usada pelos britânicos, que é britânico na Inglaterra, divide a hora em duas partes. De 0 a 30, usa-se o past, que é depois. E de 31 a 59 minutos, usa o to, que significa para. Além disso, usa o quarter, que significa o quarto, para referirmos a do 15 e 45 minutos. E half, significa metade, que é a meia hora, para meia hora. Vamos ver alguns exemplos. Aqui nós temos alguns exemplos. No Brasil nós fala 10 15. Lá eles falam 10 past 5, que literalmente, fala no pé da letra, fala 10 minutos depois das 5. 10 minutos depois das 5. Já se passaram 10 minutos depois das 5 horas. Aqui no Brasil nós fala 5 e meia. Lá ele fala half past 5. Literalmente significa o quê? Meia hora depois das 5. Que já se passou meia hora depois das 5 horas. Aqui no Brasil nós fala 10 minutos para as 6. Ou nós fala 10h50. Lá eles falam 10 to 6. Literalmente significa o quê? 10 minutos para as 6. Mais alguns exemplos. Nós temos aqui. Aqui nós temos 10h45, que nós falamos em português. Que significa também, nós falamos 15 para as 11. Que lá em inglês é o quarter to 11, que significa 10 para as 11. Temos 11h55, ou 5 para as 12. Lá nós temos 5 to 12, que significa 5 para as 12. É quase parecido com o português, só que no britânico é mais complicado. Que esses exemplos aqui, o britânico, da Inglaterra. Os números ordinais seguem nomes próprios, quando pronunciados, são precedidos de artigos definidos, quando significa a títulos. Tipo, quando for usar um título, João Paulo II, que é o Papa, Rainha Elizabeth V, quando fala números ordinais, quinto, segundo, é obrigatoriamente ter o TH. THE. Ó, exemplo. The Queen Elizabeth II. Rainha Elizabeth II. Ó. Queen Elizabeth II. Queen Elizabeth II. Rainha Elizabeth II. Pope John the 23rd. Papa João Paulo 23º. Papa João Paulo 23º. Ó, Pope John 23rd. Papa João Paulo 23º. Obrigatoriamente tem o TH. Ó. King Harry the 8th. O rei Henrique oitavo. Rei Henrique oitavo. Obrigatoriamente tem o TH e o número em ordinal, porque é oitavo, 23º e segundo. Tem que ter o número ordinal em inglês e obrigatoriamente tem que ter o TH, porque é relacionado a títulos. E essa é a videoaula de hoje dos números. Espero ter gostado da videoaula.
foi um pouco mais complexa, porque eu não ensinei sobre 1, 2, 3, não. Eu ensinei relacionado a números, ok? Espero ter gostado. Vejo vocês na próxima. Bye, bye.